Assembleia ou aqui presente na manhã desta quinta-feira. Eu queria discutir aqui um assunto que está bastante em debate em nível nacional, ocasionado ou surgido, ou reaparecido o assunto depois daquele dramático episódio ocorrido no Rio de Janeiro, há uma semana atrás, na manhã da quinta-feira da semana passada, quando o jovem entrou num colégio com 2 revólveres, muita munição, e atirou em diversas crianças, inclusive de forma fatal, matando 12 crianças na faixa de 13 e 14 anos. O debate que tem surgido no Congresso Nacional, ou ressurgido, pela realização, mais uma vez, de um plebiscito ou de um referendo a respeito do desarmamento. Eu creio que o assunto está sendo enfocado de forma oportunista, casuística e, por que não dizer, demagógica. Eu sou a favor do desarmamento. E, aliás, precisa apenas que as leis do nosso país sejam cumpridas para que ocorra o desarmamento. Precisa que as instituições de segurança, as polícias civis, as polícias militares, a Polícia Federal, as Forças Armadas, atuem e tenham condições estruturais para atuar no combate ao contrabando, ao tráfico de arma, e atuar também nas atividades de polícia preventiva, fazendo seu trabalho e recolhendo as armas ilegais, milhões de armas ilegais que existem no Brasil. Agora, buscar, a partir da comoção social, ocasionada por aquele episódio bárbaro, voltar a uma pauta, gastar milhões para fazer um plebiscito ou um referendo, 5 anos depois de já ter sido realizado um, de fato eu passo a não entender. Eu já discordei à época, em 2005, da realização do referendo, porque existem assuntos de muito maior relevância e de muito maior impacto sobre a economia e sobre a sociedade brasileira, em benefício da economia e da sociedade brasileira, do que a questão do desarmamento. Que, repito, existem leis que, se forem cumpridas, trabalham nessa direção do desarmamento. Aliás, a legislação atual é bastante restritiva. Bastante restritiva. A Polícia Federal tem sido muito justa e bastante rigorosa na concessão de porte de arma. Fala-se das armas que andam por aí. As armas legais não andam por aí. É proibido a qualquer cidadão circular em rua pública, em via pública com arma de fogo, a não ser que ele seja um servidor, um profissional de segurança. Então, armas legais não andam por aí. Repito, sou a favor do desarmamento, mas sou contra fazer outro plebiscito, ou fazer outro referendo com relação a este assunto. Esse recurso seria muito mais útil e tem muito mais importância para o desenvolvimento social, econômico da sociedade brasileira, plebiscitos sobre outros temas. Por exemplo, sobre a dívida pública, que está lá na Constituição, que já tem 22 anos, que seria realizada uma auditoria. Nunca foi. Seria válido perguntar para a população brasileira se acham que o governo deve realizar a auditoria da dívida ou não, já que, embora esteja previsto na Constituição, tantos governos já se passaram ao longo de 22 anos. Nenhum teve a clareza política ou a coragem, nenhum homem e nenhuma mulher que governou esse país nesse período, teve o discernimento político ou a coragem
de mandar cumprir a Constituição, que é fazer a auditoria da dívida. Já que os governos estão incapazes de tomar essa decisão, poderiam transferir essa responsabilidade para a população, fazendo um plebiscito. Isso sim seria um tema importante para um plebiscito. Outro tema seria a exploração do petróleo, se vai ser através de instituições públicas ou se vai se continuar leiloando poços de petróleo, porque isso voltou a andar nos últimos meses. Sobre a preservação e controle da Amazônia brasileira. Sobre a proibição da venda de terras a estrangeiros. Sobre a preservação das fontes de água. Porque, embora os meios de comunicação não divulguem muito, monopólios internacionais estão comprando imensas áreas de terra no nosso país, especialmente nas regiões de nascente de água. Daqui a algumas décadas, todos nós teremos que pagar para algum monopólio internacional pela água que vamos usar, que vamos beber. Então, fazer um plebiscito sobre esses assuntos seria, sim, muito importante para a sociedade brasileira. Com relação ao armamento, é preciso estruturar, repito, as instituições de segurança, as estaduais, as municipais e as federais, as Forças Armadas, inclusive, para cuidar das fronteiras, cuidar do mar territorial brasileiro, cuidar do espaço aéreo, cuidar dos rios brasileiros, combater o tráfico de armas e o tráfico de drogas. E aqui dentro as polícias estaduais estarem mais preparadas para desarmar a população que tem arma ilegal. Milhões de armas ilegais. Aqui no estado ainda não, felizmente, mas a gente vê em outros estados, Rio de Janeiro, São Paulo, que armas que são apreendidas hoje pela polícia militar, daqui a alguns meses reaparecem e são apreendidas de novo na mão de bandidos. Coisas tão absurdas e tão fácil de resolver, não são resolvidas. Aí vai fazer um plebiscito para aprovar uma coisa que, inclusive, não tem o efeito desejado, é quase inócua. Pegar a comoção daquele crime bárbaro patrocinado pelo aquele jovem Wellington, e também não adianta autoridades e os meios de comunicação ficar achando qualificativos para o rapaz, inclusive porque ele já está morto também. Covarde, assassino, animal. E nenhum desses termos, inclusive, está correto. O termo mais correto para definir aquele jovem é doente. Né? Inclusive do ponto de vista da medicina, da psiquiatria, ele é esquizofrênico, era esquizofrênico. Aliás, era esquizofrênico e a esquizofrenia, se tratada, não leva a pessoa a tomar nenhuma atitude violenta. Era um doente que o Estado brasileiro, que o poder público brasileiro não conseguiu tratar. Na nossa medicina cara, né? Do valor do mercado. Não conseguiu tratar. A medida preventiva com maior probabilidade de evitar que episódios parecidos com aqueles se repitam, não está num plebiscito do desarmamento. Está sim na educação, no combate, na prevenção contra o bullying nas escolas. Porque ficou claro, ele voltou à escola e matou pessoas mais ou menos da mesma idade que ele tinha quando sofreu bullying naquela escola, naquele mesmo local. E ele iria conseguir aquelas armas, mesmo que fosse proibido ter arma no Brasil. Talvez ele ia demorar um pouco mais e pagar um pouco mais caro. Mas ele iria conseguir as armas por outra forma. Então, diminuir a probabilidade da repetição desses episódios passa, inclusive, por melhorar a nossa educação, melhorar os nossos conceitos, combater o bullying nas escolas e tratar de forma adequada os nossos doentes. Fazer plebiscito sobre desarmamento nesse momento é oportunismo, casuísmo e até demagogia. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Dirceu Dresch. Antes disso, ouço pela ordem do deputado Silvio Dreve, logo em seguida o deputado Mauro do Nadal. Obrigado.